Olá, Liliths poderosas! Mais um episódio do nosso canal Lilithcast, Papo de Mulher Inteligente e Madura. Em todos os nossos episódios, duas jornalistas, eu, Lisley Carrillo e Flávia Delgado, conversamos em um bate-papo descontraído com vários convidados sobre os inúmeros diferentes temas relacionados à vida da mulher 40+. E para falar neste universo, você já ouviu sobre Chiquinha Gonzaga, Clementina de Jesus, Anne Frank, Janira da Mota Silva, Patrícia Galvão, Apagou, Ângela Diniz, Anita Garibaldi, Rosa Luxemburgo, Simone de Beauvoir e muitas outras? O que elas têm em comum? Fazem ou fizeram parte da história do Brasil e do mundo. Inspirações e modelos que permitem renascer feminino, por vezes silenciado pelo sistema. Mulheres que contribuem e valorizam a importância da mulher na sociedade e o legado que muitas deixaram e outras querem deixar. Verdade, Lisley. Ela é membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira de Nova York, é jornalista, escritora, palestrante, professora universitária há mais de 30 anos e premiadíssima, Vânia Coelho. Vânia, obrigada pela sua presença. Obrigada. É um prazer estar aqui, gente. Eu que agradeço pelo convite, por ter essa oportunidade, né, para falar um pouco do meu trabalho. Então, é um prazer fazer parte desse podcast Lilithcast. Muito bem. Que um nome maravilhoso. Né? Vamos falar sobre ela também. Mas, Vânia, vamos começar de trás para frente. A gente tem aqui o seu último livro, o 10º livro, A Incrível Lenda da Inferioridade, volume 2. Nesse livro, na verdade, é uma série. A Vânia escreve sobre... No conjunto, são 66 mulheres, e nesse volume você fala sobre 33 histórias de mulheres que, de alguma forma, a história relegou a segundo plano ou promoveu um apagamento. De onde vem a ideia, de onde veio a ideia de abordar a história dessas mulheres incríveis? Sempre eu tenho um pé atrás com a justiça, com a igualdade, que nunca existiu, né? E eu sempre tenho vontade de denunciar, de noticiar, de falar para os quatro cantos como a mulher é vista de uma forma subalterna e inferior, não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? Eu também tenho uma história de um pai opressivo, e um marido que também era opressivo, mas ele dava uma disfarçada, o que é pior. Né? Então, enrustido. Enrustido. Então, eu resolvi escrever sobre essas mulheres. Agora, o ponto que fez com que eu fosse atrás, né, de pesquisar, de saber como que eu ia escrever, foi a banalização que ocorreu por volta de 2017, 2018, em que teve um retrocesso muito grande, não só das leis que salvaguardavam as mulheres, mas das leis praticamente quase todas, inclusive do trabalhador. Né? E essa banalização, esse aumento da violência, principalmente na época da pandemia, contra a mulher, dentro de casa, né, pelos seus maridos, seus namorados, seus companheiros, fez com que eu me debruçasse para pesquisar e para saber, né, quais mulheres eu deveria noticiar e denunciar as atrocidades que elas viveram. Então, eu passei a pesquisar sobre essas mulheres, né? Todas elas ativistas. Como é que você escolheu essas 66 mulheres? Difícil, foi bastante difícil. Porque há muitas mulheres silenciadas, gente, muitas. E apagadas. Apagadas, que sofreram, né? Algumas foram assassinadas, enfim. Quando elas resolviam ser resistência, elas eram assassinadas. Então, foi muito difícil escolher, mas eu fui escolhendo no volume 1 as mais clássicas, como Simone de Beauvoir, por exemplo, a Maria Firmina dos Reis, né? E fui escrevendo, fui falando sobre muitas brasileiras, e uma de cada país, então Japão, Polônia, Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália e por aí vai. Peguei uma de cada país, isso também foi uma coisa bem difícil, porque, como eu disse, há mulheres brilhantes, né? São todas ativistas. Então, eu fiz o volume 2 atendendo às expectativas da Chiado, que é um volume linear, né, cronológico, e que eu não gosto de escrever cronologicamente. Então, já o segundo, ele é completamente assimétrico, ele não é
ele é anacrônico. Só para explicar para quem está ouvindo, assistindo a gente, Chiado é a editora de Lisboa, que editou o primeiro volume, não é? É a editora de Lisboa, a Chiado, ela que fez a proposta para mim, mas a função minha era falar sobre algumas mulheres portuguesas, né? Então, eu falo, no volume 1, eu falo sobre a Dresde e a Flor Bela Espanca. Maravilhosa. E no volume 2, eu falo sobre a Sofia de Mello Anderson, que ela é uma poetisa que eu tinha lido pouco sobre ela, mas como veio essa proposta da Chiado, escrever sobre ela, aí eu fui ler tudo sobre ela e me apaixonei perdidamente pela Sofia. Você falou da Flor Bela Espanca. O que você escreve sobre a Flor Bela Espanca no primeiro volume? É uma poetisa portuguesa que é injustiçada pela história. O que você achou de novo ou que te impeliu a falar sobre ela? Então, a Flor Bela, ela era muito livre, tinha uma alma livre, mas a própria sociedade foi massacrando essa alma, aprisionando essa alma. E quando ela percebeu, ela estava totalmente enredada, né, aprisionada no sistema, e ela não aguenta, ela não tolera, tudo aquilo que ela tinha de ideia de liberdade se perde quando ela morre, ela pratica suicídio. Porque isso é muito comum. Nas histórias que eu tenho pesquisado, as mulheres elas sobem 2 degraus e os homens jogam ela para baixo. Eu digo os homens, eu digo o sistema patriarcal, Sim. né? O Estado, a igreja, essas questões misóginas mesmo. Então, ela subia 2 degraus para tentar ser, né, pelo menos a mesma coisa que o homem, ter a liberdade, a mesma liberdade e os mesmos direitos que os homens, de amar. De amar e de escrever, de falar sobre esse amor livre, né? Ela Livre. publicava... E falar o que pensa também, eu né? assisti uma peça sobre ela, sobre a vida dela, encenado por um grupo de Santa Catarina, e eles mostram muito isso, como ela foi minguando, né, por essa tentativa de apagamento mesmo, em vida, da criatividade. E diziam assim, não, pode ter, não, como assim uma mulher escreveu esse poema? Isso aqui é Fernando Pessoa, e ela, acho que parece que ela é contemporânea de Fernando Pessoa, amiga dele, e aí diziam, se fosse um homem, tudo bem, mas uma mulher escrevendo, então Essa isso foi frase, consumindo. se fosse um homem, é terrível, né? A Ela foi consumida, né? A Chimamanda, que é uma das mulheres mais incríveis da atualidade, e que o mundo inteiro conhece ela, e eu falo dela no volume 1, e termino falando dela nesse volume, ela diz assim, que não fazer isso porque a mulher é algo que deve ser eliminado da face da terra. Você não pode fazer isso, tá? Eu vou morrer, eu vou o quê? Tá, você vai ter várias consequências ruins, mas não pode dizer não faça isso porque você é mulher. Então vamos lá e vamos fazer só de raiva. Não, é a primeira condição então, para você mudar. Né? Tinha que ser mulher, né? E qual a sua história favorita? Das pesquisas, 66 biografias que você eu tenho muitas favoritas, muitas. É uma só, acho que é. Eu tenho muitas favoritas, mas... Te coloquei numa situação difícil. A minha, mas eu vou falar de uma, Pagu. Pagu, sempre Pagu. Também se perdeu, como Flor Bela. Né? Viveu pouco também, como Flor Bela. Tentou suicídio, mas acabou morrendo de câncer. Mas ela também viveu 100 anos, né? em 50, e a Flor Bela 100 anos em 36, porque precisava dessa intensidade. E só não continuou porque o patriarcado derruba mesmo. Quando você é resistência, o patriarcado derruba. Oi? Oprime. E a Pagu foi incrível, né? Ela, como Simone de Beauvoir, fazia o que pregava. Porque uma coisa é você pregar, a outra é você fazer. Porque é muito difícil. Experienciar aquilo que você muito difícil. Apregoa, né? Mas ela até... na época que elas viveram, né? Na época, pior. A Pagu foi a segunda presa política mulher da história do Brasil. A primeira foi a Bárbara Alencar e a terceira, a Raquel de Queiroz. Antes da Olga. Antes da Olga. Ela foi a segunda, quer dizer, desculpa. Porque ela era a favor da igualdade, da justiça, da democracia, né? Era de esquerda, ela era 100% de esquerda. Ela, inclusive, ela era membro do Partido Comunista, e depois ela vê que era uma grande porcaria, que tudo tem uma grande janela, né? Mas quando você abre do outro lado só tem lixo. Quando ela percebeu, ela acabou falando, eu não sou mais de ninguém.
nem do Oswald de Andrade, nem de nenhum homem, nem do partido e nem do Estado, eu sou minha. Né? Mas é exatamente quando ela descobre o câncer e morre. Ganhando a liberdade, né? De todas essas histórias que você aborda, qual você acha que te surpreendeu mais? Do ponto de vista, olha, eu não podia imaginar que eu ia encontrar isso ao me debruçar sobre a biografia dessa mulher. Do ponto de vista positivo ou negativo, por exemplo. Teve alguma que, sim, que te surpreendeu? Clementina Jesus me surpreendeu muito. Nair de Tefé também. Em que sentido, Clementina? A Clementina começou a carreira dela aos 60 anos. Isso é algo já para se pensar, né? Quando você pensa assim, estou no fim da minha vida, na realidade é um recomeço. Né? Ela foi a primeira mulher partideira do Brasil. Quem recitava ou cantava partido alto eram os homens. Sim. O que é isso? É como se fosse uma peleja, um desafio da cultura popular, só que ele tem origem africana, porque vem com uma série de instrumentos africanos que Mistura se tocam. um pouco de samba também, né? Mistura um pouco de samba. É que o mistura samba foi quando eles abrasileiraram, que ele fica mais os tambores, né? Na Mas é um África. desafio, assim como tem no rap. É, tem aí uma origem africana, olha que interessante. Né? eles chamam de peleja, né? Eu falo uma coisa, você fala outra e eu tento derrubar você. Mas o partido é isso, ele estabelece um mote e alguém desenvolve, né? E ela foi a primeira mulher a participar disso dentro de uma atividade masculina, 100% masculina. Uma outra coisa que me chama muito a atenção da Clementina Jesus é que ela foi também a primeira mulher a mostrar que o brasileiro está muito mais perto da África do que da Europa. Né? O brasileiro ele é muito mais africano que europeu. E não adianta você fugir disso, porque você vai fugir daquilo que pode ser uma das suas identidades, né? A questão idiosincrática de cada um. Vânia, e nesse contexto todo tem eu fazendo uma leitura rápida dos seus livros, tem uma questão, o mito da vagina dentada. Que isso, mulher? Então, mas isso dentro desse Dentro. Tem um dos processo. dois volumes. Olha, se vocês lessem uma única vez, eu li em Portugal, os manuais de anatomia da Idade Média, alguma coisa fora Onde de você série. achou isso? Lá na Torre do Coimbra? Tombo. Na Torre do Tombo, Lisboa. E eu, quando eu estava lendo aquilo, e é claro que tem toda a questão dos inquisidores, o imaginário dos inquisidores está ali também. Quer dizer, né? E aí lá fala que a mulher é toda para dentro, ela é toda oculta e que ela é perigosa, ela é feito um gato com 7 vidas, né? Ela é felina, né? Que ela acaba deixando o homem inebriado, como as cantilenas das sereias, né? Que acabaram com Ulisses, entre aspas, né? Porque ele gostou também. E aí, exatamente essa questão, sabe? De você criar um imaginário e esse imaginário ser colocado no manual de anatomia como uma verdade. Né? Então, a mulher é toda para dentro e aí vem a ideia, né, de que ela tem dentes na vagina e que ela pode tornar os homens eunucos. Inclusive, na Idade Média era uma profissão de risco. Você ganhava muito quando você ia transar com uma mulher antes do marido. Porque precisava fazer o teste. Ela tem ou não dentes nessa vagina? Né? Então, a ideia de que a vagina, ela castra, e é muito ao contrário, é o pênis que castra. É o pênis que castra a vagina, não é a vagina que castra o pênis. Então, aí eles vieram com essa ideia justamente para mostrar como a mulher é má, demoníaca. E é o poder do corpo da mulher oculta, também, né? Desculpa, pode falar, desculpa. Não, imagina, a ideia do poder da mulher, ela está voltada diretamente ao número de orgasmos que a mulher pode ter em sequência. Ela pode ter quantos orgasmos que ela quiser, até ficar toda torta, se ela quiser, né? Então, ela está ligada ao número de orgasmos. E isso traz um poder à mulher que o homem não quer que ninguém conheça. Né? O Reich fala isso na função do orgasmo, naquele livro dele, A Função do Orgasmo. Ele fala o quanto o orgasmo, principalmente quando a mulher domina a si mesma e ela sabe que é infinito, né? O quanto ela transcende poder. Então, o homem precisou diminuir isso, sujar, vagina suja, né? Subalternidade,
para que ela nunca conhecesse a si mesma, para que ela nunca colocasse os dedos para ver se realmente havia dentes. Já que a gente está Que falando horror. dessa coisa de desejo, de corpo, de desejo incontido, isso é muito Lilith, né? Esse é o nosso momento Lilith, né, Lisley? Você, antes de escrever os 2 volumes da Incrível Lenda da Inferioridade, você vem de um histórico de literatura, quer dizer, você é professor, tem livros da área da comunicação também, que você é jornalista, a gente sabe, já deu aula em vários cursos, mas você vem de uma trajetória de literatura que trata sobre essa temática do desejo feminino, de mulheres que procuram soltar as amarras. Então, a gente tem Mulheres pelo menos fortes, mulheres poderosas. fortes, então tem sei, A Costureira dos Malditos, Os Inocentes, os seus livros anteriores. De onde vem esse desejo por falar do desejo feminino? Justamente porque ele é massacrado, ele é escondido. E não é que ele é escondido do homem da sociedade, não. Ele é escondido da própria mulher. A mulher não conhece o próprio corpo. Estava até falando com a Lisley sobre a Helene Sixou, que ela fala que está na hora da mulher, É francesa, do corpo né? da mulher não ser do Estado, nem do marido, nem do filho, ser dela. Deixar de ser propriedade alheia. Deixar de ser propriedade alheia e ela fazer o que ela quiser com o corpo, né? Então, é essa questão. A mulher não conhece o sistema patriarcal, político, econômico, social. Ele faz com que... Ele luta para que a mulher não enxergue a si mesma. Isso eu acho que é uma das piores, né, opressões e crueldades que existe. E depois, se possível, eu posso até falar um pouquinho das crueldades aqui, porque no início desse livro eu falo de 3, 4 crueldades do mundo contra as mulheres. Volume 1 ou fale, 2, pode pode falar. falar. Então, as práticas contra as mulheres, elas são de arrepiar, né? À medida que eu pesquisava e eu lia, tinha vezes que eu ficava em silêncio de um dia para o outro, porque inconformada, né? Mas você está falando isso ao redor do mundo, como acontece com as meninas na África, por Sim. exemplo. Mas aqui no Brasil também, né? Até tem algumas jornalistas, inclusive a Branca Viana, que ela vai pesquisar no Afeganistão, no Paquistão, na Índia, depois ela volta falando, não tem diferença do Brasil. O Brasil está meio Mudou a língua, né? Então fala quais são essas diferenças, que agora eu fiquei curiosa. Tem Além da a mutilação, pronúncia que é um problema, a pronúncia minha, porque a gente não sabe de onde que veio essas palavras. Mas tem o sati, não sei a pronúncia correta, já pesquisei e não consegui achar. O sati é uma prática em que, quando o marido morre, a mulher tem que se matar. Ela não pode Ela é enterrada para ser enterrada com ele. ser enterrada com ele. Então, ela vai ou para a pira funerária, ou ela vai ser queimada, ou ela vai ser enterrada viva. Ou ela dá um jeito de tomar um veneno e morrer até a hora da cerimônia. Mas isso em que cultura? Há vários lugares da Índia. Vários lugares da Índia. Que loucura. Aldeias afastadas, mas durou muitos séculos. Né? E era um ato honroso. Muitas mulheres iam com o coração aberto, porque era um ato honroso. Ela morrer, né? Porque o marido já não existe mais. Então, a ideia de que a mulher só existe se ela tiver um marido, um pai, um tutor, figura masculina, uma figura masculina, que ela e a deve partir não do fazer. momento que não tem mais essa figura, ela não tem existência. A gente pode ver um desdobramento disso em outras culturas, quando, não sei se em que cultura oriental, mas quando a mulher, por exemplo, o marido morre, ela é tomada por esposa do irmão, de um parente do marido. É uma forma de, né, de se anular ou de morrer para essa vida. Sim, morrer para essa vida. Aí tem o Chopodi, que no Nepal ainda existe isso, ainda é praticado hoje, né? Em que a mulher, quando menstrua, tem que ficar numa cabana fora, bem longe da casa, porque o sangue dela é considerado profano. Numa cavernas também, eu já vi isso em alguns lugares. E em 2012, uma família inteira morreu, porque o marido colocou a mulher lá longe, estava muito frio, os filhos quiseram ir com ela, e ela acendeu lá um foguinho e todo mundo morreu intoxicado. Ah, sim. Né? Ela tinha 27 anos, já tinha acho que 4, 5 filhos. Essa outra obrigatoriedade de ter filho também é outra coisa ruim. Tem também o breast irony, eu acho que é mais ou menos assim que se diz isso, breast irony, que é o passar os seios a ferro. Ai, sério? Então, na Índia, em alguns lugares da África, algumas regiões africanas, em que a menina adolescente, quando começa a ter os seios, né, despontando para a vida, a mãe, o pai, uma avó antiga, o médico,
um religioso, vai lá e ou passa o pau bastante assim para lá e para cá, ou dá pancada, ou dá murro, ou então coloca ferros quentes. Acho que tem objetivo disso. disso. Para ele não nascer mais. Por quê? Porque ele acende a libido masculina. Erotiza. Erotiza. Né? Então, se vocês lessem o depoimento dessas meninas, o sofrimento... Assim como e a cortar o mãe, clítoris, e né? isso foi descoberto na Inglaterra, porque moravam várias regiões da Índia, lá na Inglaterra, e aí falaram, a gente viu praticando tal, denunciaram e foi descoberto. Porque é uma prática oculta. Nossa, eu achava que só aqui, bom, só, né, já é uma coisa horrenda você Tirar o clítoris. tirar, você De costurar qualquer os jeito, clitóris, já é uma com coisa horrenda. gilete, Eu achava que essa então. era o pior que podia acontecer a uma mulher. Eu acho que é uma das coisas piores mesmo, né? Mas tem muita... fora o símbolo da castidade, que você vai ler e fala que isso é imaginário. Então, peraí, então o seu livro não, mas se trata ele só existe, das ele existe, histórias tem das imagens, mulheres, né? então como é imaginário? Não, porque à medida que eu falo que cada uma passou, Você volta eu e tenho que explicar. você contextualiza. Então, eu acabei organizando de modo a falar do envelhecimento, das crueldades. Aí eu vou falando, com relação a essa crueldade, quem viveu foi essa mulher. Aí eu falo um pouco dela. Gente, leitura obrigatória para nós, então. Ai, que bom. E assim, é uma coisa que a gente estava conversando Nossa, nos fiquei bastidores. chocada. Vou Deixa eu me demorar recuperar. vou demorar 50 anos para me Mas recuperar. doeu aqui, né? Doeu É. aqui. É uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores. Você tem todo esse capital intelectual que você demonstra nos seus livros, essas pesquisas que você faz, esse desejo que você tem para falar sobre o universo dessas mulheres e sobre o desejo das mulheres. Quando eu disse de onde vem isso, de onde vem isso da Vânia? Porque a Vânia Coelho, a cidadã Vânia Coelho, a mulher Vânia Coelho, tem uma trajetória que aparentemente vem de uma história de uma pessoa que casou, teve Uma filhos mulher antes dos habitual. 30, uma mulher habitual, que fez tudo daquela cartilha Tudo, que se diz no século tudo da XX. cartilha. Né? Casou, teve filho, casou antes dos 30, teve 2 filhos ali, antes dos 30 também. Mas onde é que estava essa Vânia insubmissa, louca para falar sobre essas outras mulheres insubmissas e apagadas? Onde é que estava dentro de você? Ela aparecia de vez em quando era menina. Mas meu pai era muito agressivo. Eu levei 2 surras do meu pai que eu levei anos para esquecer. Levei anos. Porque eu fiz xixi na calça e ele continuou me batendo. Então, eu tinha muito medo do meu pai. Quando ela aparecia, se meu pai aparecia de repente também, junto, ela morria, ela ficava quieta. Então, ele foi um opressor na minha vida. Eu levei 20 anos ou mais, levei quase 30. Não, eu levei uns 20, vai. E muita terapia, porque você não muita terapia, muita terapia. E eu também sou uma leitora muito ávida, eu adoro ler. Então, todo o conhecimento que eu tinha em 17 anos, 20, até mesmo quando me casei, 24 anos, todo o conhecimento era um dos livros, né? O conhecimento vinha dos livros. Então eu lia sobre histórias maravilhosas, sobre a possibilidade da mulher não estar fazendo exatamente o que eu fazia ali, naquele momento, né? Só que era muito difícil, porque, como eu digo, a resistência, você sobe 2 degraus, o sistema te joga mais 10. Aí você tem que subir E aí, até se pro o joelho sistema ralado. está em casa, dentro de casa, pior ainda, né? E assim, o meu primeiro marido, que parecia um menino, que tinha as mesmas ideias que eu quando nós namorávamos e que ia ser tão rebelde quanto eu, ele não era, né? Então, tinha dia que eu era bem rebelde e tinha dia que eu dava um passo para trás, porque com 2 filhos, trabalhando, como que eu, né? Até o dia que eu falei, seja o que Deus quiser, né? Agora, e aí foi quando eu fui cortando tudo e eu me distanciei completamente dessa vida. Embora as marcas, elas estão todas aqui. Mas você continua fazendo muitas coisas dessas marcas, né? Você transforma tudo isso em produção para outras mulheres lerem. Isso é uma coisa legal. Eu transformo. É quase que uma bíblia, né? As duas, volume 1 e volume 2. Então, Toda eu ainda brinquei com o número 33, porque Sim. Cristo morreu aos 33 anos, né? E ele era democrata, ele ensinava a igualdade, né? E ele foi morto. Então, as mulheres são assim, você fala em igualdade... Gente, melhor do que o exemplo da Olympe de Gouges, que foi uma mulher revolucionária da Revolução Francesa e que foi condenada à degola porque ela estava achando que a Revolução era da França, mas era só dos homens franceses. Foi ela que disse uma vez, eu acho que, salvo engano, foi essa mulher... Olympe.
que eu acho que no meu mestrado eu falo isso, porque essa frase ficou até hoje, porque ela diz o seguinte, que as mulheres se uniram aos homens na luta para depor os imperadores, os reis, mas tão logo a Revolução Francesa foi feita, as mulheres voltaram para o seu lugar de subalternidade. Sim. Então é mais fácil a mulher, é mais fácil, e porque também as mulheres também não se unem. Então as mulheres muitas vezes se unem aos homens da mesma classe, mas não. Então, na verdade é isso, as mulheres estão unidas pela classe, não unidas pelo gênero. Então, ao invés de elas se unirem às mulheres que fazem parte de outras classes, elas se unem ao homem da mesma classe. Muitas vezes você acha que existe até pegando um gancho, você acha que parte dessa história complicada que a gente vive do gênero feminino também é culpa é uma palavra muito complicada, mas tem a ver também com um pensamento de nós mesmas, mulheres, de não nos unirmos, de unirmos aos homens. Mas é certeza isso. Hoje as pessoas falam de sororidade. Tá na moda, né? Mas é exatamente isso. Não existe essa irmandade no mundo feminino. Não. Porque quando nasceu lá, que a Beth Friedman fala disso em Mística Feminina, quando nasceu a ideia de você lutar muito para ter um cara e depois lutar muito para manter esse cara, né? Você entra num jogo competitivo sujo. Sujo. Então, esse paradigma ainda está grudado na mulher. Competir entre nós mesmas pelos homens. Grande merda. Quem consegue primeiro, né? Parece que é um troféu. Tirar dela. É um troféu. Aquele filme O Sorriso da Mona Lisa, com a Julia Roberts, fala disso. Né? Fala exatamente disso. É muito bom. Da moça que fala, não, eu vou ter uma casa, uma cozinha toda cor-de-rosa, então não importa se eu goste do cara ou se ele vai realmente gostar de mim, né? Eu vou casar e pronto. É o brincar de casinha, desde a infância até a fase adulta. Mas são séculos desse pensamento muito difícil a gente mudar. Mas você acha que você está num caminho ao escrever obras como essa? Você acha que o caminho é pela intelectualidade, é pelo convencimento da juventude? Você acha que esse é o caminho? Eu acho que é um dos caminhos. Eu acho que tem outros muito mais marcantes, importantes e que devem existir, né? Como aquele que leva conhecimento, que inclui muita coisa na grade, por exemplo, da escola do ensino fundamental e médio, para que as famílias também possam, né? Tem que educar essa criança para que ela não seja, né, uma competidora, né, de homens, né? Porque isso não significa absolutamente mais nada. Aliás, já não significava naquela época. Nunca significou, né? Então, hoje você enxerga. A gente tinha a ilusão, né, que isso significava. Mas não significa. Não significa. Tanto que não preenche, né? 20 anos após a mística da Beth Friedman, os psiquiatras começaram a encontrar essas mulheres, que eram as mais felizes do mundo, né? Porque tinha um jardim bonito, um marido, um nome... e elas não sabiam nem quem elas eram. Então, se você ler, por exemplo, o que elas falam, eu sou infeliz, tem uma que fala, eu sou vazia, eu não sei nem quem eu sou. Desperate Housewives. Então, não traz absolutamente nada. Vânia, a gente estava conversando aqui nos bastidores e aí a nossa curiosidade foi, vai ter o volume 3? Não, acho que não. Então, eu lanço agora esse ano que vai entrar uma antologia de contos. E esse livro, tanto esse como o volume 1, dá muito trabalho, uma catarse, né? É o que eu estava te falando. Parece que ele não vai sair nunca, é um peso, né? E erra uma coisa, volta e vai, e vem. Porque é muita responsabilidade Muita responsabilidade. E dor também, né? Indiretamente é uma quem dor. Quem escreve sente dor. É muito complicado. E quando sai, parece que você se livra de um peso grande. É uma coisa dúbia, porque nasceu o filho. Nossa, eu consegui, mas ao mesmo tempo, nossa, que alívio, né? É um alívio. Então, se você vai escrever sobre o quê? Não, esse agora? Esse próximo. É o que tá no forno. De conto. Na realidade, contos sobre o quê? Curtos, contos sobre desejo tudo. Feminino. Tem desejo feminino. Tinha que ter. Tem coisas picantes. Saiu agora essa semana na revista Autorretrato sobre o amor. Tem coisas picantes. Não tem. Você não tem vontade de escrever algo? Eu tenho uns contos eróticos. Eu tenho uns contos eróticos. Até ela estava lembrando do Ronaldo Delia, né? Ele que me ajuda. Mas não veio ainda aquela energia, assim. Parece que é muito ruim o que eu escrevi.
Até quando a Vânia vai escrever? Putz, não sei, eu acho que até o último minuto da minha mão conseguir digitar. Porque tudo eu acabo escrevendo, né? Eu acabo escrevendo tudo. Esses dias eu fiz um monólogo. Vai sair agora em novembro, agora é dia 25 de novembro, se eu não me engano sai, eu mando para vocês. Eu fiz um monólogo falando de como a mãe solo, que eu criei meus filhos sozinha, não? Tem um peso extra de culpa no corpo e na alma, não é só no corpo, é na Essa alma. palavra como faz parte do nosso vocabulário feminino, né? Culpa. A Fernanda Young tem um texto sobre culpa que todo mundo tem que ler. É maravilhosa. Maravilhosa. ela me passou isso daí, eu fiquei morte apaixonada. precoce. Que morte precoce. E aí a gente estava conversando justamente sobre a culpa nesse dia, eu e ela, e eu escrevi esse monólogo falando dessa culpa da mãe solo, né? Que você tem 2 filhos, você é responsável por eles, e é para o resto da sua vida. Uhum. Né? Até uma vez eu li que uma mulher falou assim, como é que tem um filho? Ela falou, fazer uma tatuagem, na cara. E é bem isso mesmo, né? Por isso que a mulher nunca vai ser livre totalmente enquanto ela tiver filhos. Ela não vai alcançar uma liberdade Já não era ampla. livre quando estava com os pais, depois vai com o marido. Então, por exemplo, meus filhos, eles são tudo na minha vida. Eu amo de paixão. Mas eu não pensei. Eu penso hoje, porque eu casei, eu não consigo achar um motivo palpável. Olha, mas a gente está dando spoiler para um programa que em breve próximo, a gente vai falar sobre isso, que é sobre ter ou não ter então, filho. eu fiz um monólogo, eu vou mandar para você ler. Queremos. Olha, pode virar queremos. uma peça de teatro. Não é? Opa! Preciso de Fica a dica. Super Fica a precisa. dica. Aliás, todos podem virar peça de teatro, né? A gente já está com quase 40 minutos de conversa. Né? Tá uma delícia. É que a gente voa o tempo quando a gente está com pessoas interessantes. Tem uma mensagem que você queira deixar para as pessoas, talentos, pessoas mais novas, inclusive, ou pessoas mais velhas, que, de repente, se sentem tocadas por essas questões que você colocou aqui sobre o feminino? O que você deixa de mensagem? Eu deixo resista. Resista e faça. Faça aquilo que você quiser fazer. Quer escrever, vai escrever. Quer fazer teatro, faz teatro. A mulher tem que estar com a vida dela na palma das mãos. Quer falar não, fala. Quer falar não, principalmente, fala. Tem que estar na palma das mãos. Mas para você ter a si mesmo nas palmas das mãos, você tem que conhecer muito bem você. Né? Tem que Porque é si mesmo. complexo, Autoconhecimento, né? é muito bem difícil. complexo. É muito difícil. E incômodo, muitas vezes. Dolorido. Dolorido. Mas tem que passar por isso. Tem que passar por isso. Essa é a chave. Essa é a chave. Tem que passar. Vai doer, mas vai doer também se não fizer. De qualquer jeito vai doer. Vânia, na vida da mulher, de qualquer jeito vai doer. Obrigada, maravilhosa, Vânia. obrigada. Foi um prazer, meninas. Sua linda, obrigada mesmo. Não mesmo. tenho ideia do prazer que é estar aqui com vocês. Acho que isso aqui renderia uns 3 programas, mas a gente precisa te liberar também. Já fica o convite para o próximo. E quando saiu o próximo livro, o próximo monólogo e as peças de teatro, já venha falar sobre elas. Foi um prazer, meninas. Lilith é sua amiga. E você gosta de falar sobre ela também. Você é uma Lilith, pronto. Você tem tudo a ver com o nosso espírito. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Gente, para quem acompanhou o nosso programa até aqui, obrigada. Até a próxima edição. Semanalmente, você já sabe, o LilithCast está disponível no Spotify e no nosso canal no YouTube. Então, curta, compartilhe. E Instagram também. Sigam a gente no Instagram. A gente está no Instagram também. Sigam, compartilhem e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau. Tchau.